Ei pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E hoje eu resolvi trazer para vocês uma outra proposta de vídeo, onde eu quero que a gente eu quero desmistificar ideias de paquifito. Isso porque eu escuto muitas pessoas reclamarem ou colocarem a sua opinião para fora de que os paquifitons são todos parecidos, tá? E, na verdade, quando a gente para analisar os paquifitons, as espécies naturais, a gente não vê semelhança entre eles, né? São espécies diferentes, com características diferentes. Então, quando a gente vê no mercado uma planta sendo vendida e ela parece muito com outra, são duas opções que podem existir, tá? Ou a gente está falando de um híbrido, e nesse caso vai ser fácil descobrir se é híbrido ou não, porque querendo ou não, ele vai ter característica de outra planta, né? Porque é o resultado da cruz entre duas. A flor vai ser diferente. Esse é um ponto determinante para a gente saber se a gente está falando da mesma espécie ou não. Mas principalmente porque esse gênero é muito confuso no sentido de que as espécies foram difundidas com nomes diferentes e isso causa uma confusão enorme. Às vezes a pessoa não sabe o que é um fitical e enfim, eu acho que é sempre melhor mostrando, tá? Então hoje eu quero desmistificar dessa forma. Eu vou mostrar aqui algumas espécies que eu sei que são vendidas com outro nome, para que vocês consigam identificar, diferenciar e entender, né, quem é quem. Sendo assim, vamos tentar começar? Bom, sendo assim, eu quero começar trazendo para vocês uma espécie que é muito comum, tá? Talvez seja a espécie mais comum de todas, que é o Paquifetum blue haze, tá? O blue haze, ele é o resultado da cruza de um Paquifetum ovíferum com um Paquifetum glutinicaule. Aí eu quero mostrar para vocês, né? O ovífero, que é uma planta natural, e o Paquifetum glutinicaule, tá? Eles são bem diferentes, o ovífero do glutinicaule. O ovífero você consegue ver que é uma planta de folha bem roliça, né? No geral, ele não tem uma pontinha, a folha é completamente lisa. E a gente tem aqui também o glutinicaule, que também é uma plantinha natural. A principal característica dele são essas pontinhas. Ele tem uma garrinha na ponta da folha, que é uma garrinha sem cor, sabe? Quase pálida. Que é uma das características principais dessa planta. Outra característica que ele tem também, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas o caule dele é pegajoso, tá? Por isso glutinicaule, o nome. Sendo assim, esse híbridozinho aqui, ó, ele é o blue haze. Só que você vai ver o blue haze sendo vendido, às vezes como ovífero. Você também vai ver ele sendo vendido como glutinicaule. E você também vai ver ele sendo vendido como bracteoso, tá? 3 ideias totalmente equivocadas. Ele não tem relação nenhuma com o bracteoso. Mas eu vou mostrar aqui o bracteoso para vocês conseguirem ver. Ele é uma planta natural também, tá? Peraí. E difícil de focar aqui, isso. Você vê que ele não tem nem a pontinha rosada do blue haze, nem é totalmente redondo, como o ovífero. Esses 3 aqui são espécies naturais diferentes entre si. Não dá nem para confundir, tá? Então, voltando aqui com esse híbrido, que é o blue haze, tá, pessoal? O blue haze, como é que você faz para identificar ele? Ele é tão gordinho quanto o ovífero, mas ele tem uma ponta, ele tem um biquinho na ponta da folha que é da origem desse, glutinicaule, tá? Ah, Pietra, mas você já mostrou um ovífero com pontinhas.
Sim, como eu mencionei em outros vídeos, é possível a gente ver fenótipo de ovífero com pontinhas, tá? Ó, ele tem um biquinho na ponta da folha. Mas quando a gente olha para a planta em si, o biquinho, ele é muito discreto, principalmente nessas folhas mais jovens. Ele começa a ficar mais protuberante depois, tá? Quando a folha tá bem mais velha. Não dá para confundir os dois. Se você tem uma plantinha pequenininha aí, branquinha, da ponta cor-de-rosa, com certeza é o Blue Haze, tá? Bom, esse é um dos que é vendido aí com outros nomes, né? Agora, tentar mostrar outra espécie para vocês, que seria o Pachyphytum fiticaui. Esse bonitão aqui, ó. O Pachyphytum fiticaui, ele é um Pachyphytum mais raro, tá, pessoal? Ele é mais difícil de ver, principalmente aqui no Brasil. Só que esse nome a gente já tá cansado de ouvir, né? Fiticaui. Pode ver que até o crescimento dele é mais espaçado. Mas essa plantinha aqui, ó, ela é comumente vendida com o nome dele, tá? Muita gente vende esse Pachyphytum aqui como Fiticaui. Só que repare que ele e o Fiticaui, eles não têm proximidade nenhuma, nem genética, tá? Por que que eu falo isso? Porque esse daqui é uma planta natural. Mas esse daqui é um híbrido. E ele é um híbrido de outras duas plantas naturais também, tá? Ele é híbrido do ovífero. Pode ver que ele tem uma folha bem roliça, né? E o outro Pachyphytum que foi utilizado nessa cruza não foi o Fiticaui, foi o Viride, tá? Deixa eu tirar o Fiticaui aqui. Sendo assim, a cruza desses dois bonitinhos aqui resultou no Capitã Gessot. E o Capitã Gessot, ele não fica só nessa cor, tá, pessoal? Muitas vezes ele fica vermelho, rosado também. Por quê? Porque o Viride também fica. Ele é verde assim, mas geralmente as folhas do miolo são bem escuras, tá? Bem vermelhas. Então, esse é outro Pachyphytum que a gente tem que tomar cuidado na hora de comprar. Porque você vai ver ele sendo vendido como Fiticaui. Ele não é o Fiticaui. E o nome dele é Capitã Gessot. A folha é bem roliçazinha, tá? Muito próximo do ovífero. Bom, outra plantinha que eu posso trazer para vocês aqui, e a gente falar a respeito de nomes que são muito comuns, né? Às vezes a gente conhece a planta, conhece o nome da planta, mas não conhece a planta. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar em Pachyphytum rockeri. E já devem ter visto uma planta dessa por aí, ó. Tá? Essa plantinha que tá aqui na minha mão, ela se chama Ivone. Ela é uma Pachyveria. Ela é a cruza do rockeri com uma Echeveria, tá? Muito provavelmente uma Tolimanensis ou algo do tipo. E existe também a Pachyveria glauca. Ela é mais azulada, a folha dela é bem mais comprida. A minha decidiu dividir o miolo em vários bebês. Mas ela também é a mesma cruza, são irmãs de sementeira. A flor delas tem diferença entre si, tá? Outro dia eu posso vir aqui e trazer para vocês a diferença entre as duas. Mas aí você se pergunta, tá, se nenhuma dessas duas é o rockeri, quem que é o rockeri? O rockeri, ele tem duas formas, tá? Na natureza, duas variedades.
Eu vou colocar a foto de outra variedade aí, mas a que eu tenho aqui é esse. Você vê que a folha dele, a ponta da folha não tem cor. Parece mesmo uma tetinha a folha dele. E as folhinhas, né? Olha lá, tem espaçamento entre as folhas do caule. É uma planta mais delicada, com um crescimento mais lento, né? Bem diferente do híbrido, tá? Esse sim é um Pachyphytum. Então, se vocês verem por aí, Pachyphytum rockeri, cuidado, gente, porque vocês estão comprando gato por lebre, tá? A gente precisa conhecer as plantas, até as plantas que a gente vai comprar, porque isso é consciência também, né? Eu acredito que ninguém aqui quer gastar dinheiro à toa, nem fica feliz quando compra uma planta achando que é outra. Então, por isso, fiquem atentos às espécies, tá? Saibam analisar as características da planta, as diferenças dela, para que na hora que você vê uma pessoa vendendo, você não vá só na confiança do nome. Porque o nome, gente, a pessoa pode dar o nome que ela quiser, tá? Ninguém garante a você que é a planta que você está querendo. Isso quem tem que fazer esse trabalho de identificação, conseguir determinar se é a planta que você está querendo ou não, é você, tá? Infelizmente, a gente não pode exigir isso dos vendedores, porque muitos deles, às vezes, são só vendedores mesmo, né? Não entendem nada de planta. Estendendo aqui para outro gênero, já que a gente gosta das gordinhas, eu quero mostrar para vocês um que tem circulado aí agora e que tem vindo até com um preço muito bom, sabe? Que chegou a surpreender quando eu vi. Por quê? Deixa eu explicar. Esse daqui é o Graptopetalo ametystinum, tá? É uma planta de crescimento super lento, super. E é muito difícil ver ela em álbum por aí, ver ela sendo vendida. Geralmente, quando a gente vê, não é um precinho muito camarada, é em torno aí de R$90 ou mais, tá? Por conta dessa questão de ser uma planta muito lenta, de difícil multiplicação, tá? E eu tenho visto nos álbuns hoje em dia, pessoas vendendo essa plantinha aqui como ametystinum. E com um preço muito mais convidativo, né? Em torno aí de R$30, R$40. Às vezes a planta vem até grande e aí você fica, uai. O que aconteceu da noite para o dia? Uma planta que era rara e cara, de repente começa a popularizar. É porque não é a mesma planta, né? É um híbrido dele. E esse híbrido aqui é muito engraçado, deixa eu explicar para vocês. Fui fazer as minhas pesquisas para descobrir uma planta muito similar, tá? Importada, que lá fora o nome dela é Custa. E o que acontece? A pessoa que criou esse híbrido, ela registrou lá que é um híbrido entre o ametystinum e o Pachyphytum ovífero, tá? Só que a mesma pessoa que mencionou essa cruza também disse que a planta floresce, mas a flor é idêntica à flor do Graptopetalo, que seria o ametystinum no caso, né? Gente, é impossível criar um híbrido entre os dois e a planta vir com flor de Graptopetalo, tá? Essa pessoa que está disseminando essa informação, ela está completamente equivocada. Ah, Pietra, mas como é que você pode saber mais do que a pessoa que criou? Gente, a gente está falando de ciência, genética, tá? São filhos. Então, dentro dos meus estudos e fazendo as comparações, em qual conclusão que eu cheguei, tá? Se essa planta é uma planta com um metabolismo muito mais rápido, assim, ela pega por folha mais rápido, ela desenvolve mais rápido, ela cresce mais rápido, enfim. E além, né, desses fatores, tem diferenças entre elas físicas. O híbrido, é muito comum você ver isso aqui nele, ó. Ele dá umas manchinhas, umas bolinhas que primeiro ficam pretinhas
e depois fazem essas cicatrizes na planta, tá vendo? Se a sua planta dá isso, é porque ela é o híbrido, tá? E eu tenho certeza que você comprou como ametístino e não como custard, ok? O ametístino não dá manchinhas, nenhuma, tá? Isso vem do híbrido. Mas agora, sobre o que eu ando tentando descobrir a respeito dessa plantinha, é o seguinte. Se a flor dela é Graptopétalum e ela se a flor dela é de Graptopétalum, significa que o outro pai não é um paquifito, tá? Muito provavelmente é um Graptopétalum. E, aparentemente, que planta que a gente teria hoje existente que poderia resultar nessa plantinha aqui? Eu vou trazer para vocês. Eles estão meio desidratados, porque eu deixei aqui no carvão. Mas eu quero mostrar para vocês essa plantinha aqui, ó. Esse daqui é o Graptopétalum Murasaki, se você não conhece. Qual que é a cruza desse Graptopétalum? Ele é um ametístino com um superbum, tá? Deixa eu ver se eu tenho um superbum fácil aqui pra mostrar, porque geralmente eu vou cortando as cabecinhas deles e solto depois uma dificuldade pra encontrar. Aqui, ó, eu tenho esse corte aqui. Ou seja, cruzaram o superbum, que a gente já conhece, né? Que é essa plantinha rosa aveludada. Cruzaram ele com o ametístino. Certo? Do resultado dessa cruza, saiu o que a gente conhece como Murasaki. Tá? Agora, repare como que tem semelhanças entre esse novo ametístino e o Murasaki. Conclusão. Essa plantinha aqui tem 75% do gene dela é de ametístino. Por quê? Provavelmente, muito provavelmente, ela é o resultado da cruza de um ametístino, que é uma planta natural, com um híbrido de ametístino, certo? Então aqui já era 50%, metade ametístino, aqui é ametístino inteiro. Você junta os dois, vai dar uma planta com 75% da genética do ametístino. Mas ainda assim não é 100%. Então a gente consegue ver características de outras plantas nela, principalmente essa questão do avelulamento. Nem sei se essa palavra existe, mas ela é aveludada, tá? Muito mais do que essa. E é uma planta maior, mais resistente, multiplica mais rápido, tá? Se a gente for comparar a genética dela com alguma outra plantinha assim que a gente conhece, facilmente você pode comparar ela com o Supreme, tá? Acho que todo mundo conhece o Supreme e sabe o quanto ele é prolífico. Bom, agora que a gente já viu mais esses, deixa eu ver outra plantinha que eu posso mostrar aqui pra gente desmistificar. Vamos lá. Essas duas aqui, ó. Veja bem. A minha tá meio desidratada, mas esse daqui é uma Sedeveria Blue Mist, tá? É uma plantinha bem comum, bem popular. Você encontra ela fácil, baratinha por aí. E muitas pessoas insistem em ver diferenças entre Blue Mists, diferenças mínimas, ínfimas, e vender com outro preço, com outro nome, como se fosse essa daqui, ó. A Royal Flush, tá? Vou deixar as duas aqui, lado a lado, para vocês conseguirem ver. E qual que é a diferença entre essas duas? As duas são híbridas de uma Echeveria, tá? Que é a Echeveria affinis, essa escurinha aqui, ó. Tanto que os dois híbridos são escurinhos também, né? A diferença entre eles é que um é Sedeveria, que é a cruza de um sedum com uma Echeveria, e o outro é uma Graptoveria, que é a cruza de um Graptopétalum com uma Echeveria. Sendo assim, cruzaram a affinis com
o Sedum Crage e surgiu a Sedeveria Blue Mist, tá? Cruzaram a Afnis com o Graptopétalum ametístino e aí surgiu a Graptoveria Royal Flush, tá? Não se deixem enganar por aí com falsos vendedores, colocando nome para poder vender, tá, gente? Vendedor não tem compromisso nenhum com a identificação de plantas. O compromisso dele é ele ganhando o dinheirinho dele em cima de você. Ai. Porque quando uma planta para de sair no mercado, gente, eles dão um jeito de achar outro nome, inventar outro nome, para aquela plantinha que para eles é uma mercadoria não ficar parada, né? Porque muita gente, como a gente muitas vezes compra pelo nome, principalmente achando que está comprando algo diferente, a gente acaba caindo na mão de alguns picaretas por aí, né? Agora uma outra, que ela é vendida como paquifitoides. Essa plantinha, às vezes, ela é vendida como lavander, como paquifitoides, nunca como o ID correto dela. Ela é um supreme, tá? Ela é um supreme variegata e monstruoso. Esse daqui também costuma ser vendido como paquifitoides. Ou como Paquiveria paquifitoides, ou como Paquiveria, e às vezes é Paquifitum variegata. Gente, Paquifitum não tem esse formato de folha pontuda, não dessa forma que parece um losango, sabe? Ela é fina embaixo, aí ela abre, depois ela fecha. Isso é característica de folha de graptopétalo. Vou mostrar um graptopétalo aqui para vocês verem. Tá vendo como são as folhas de um paraguaiense? Vê como que é uma folha que a base e a ponta são finas e o meio da folha é largo. É muito característico, né? E por isso esse híbrido, ele tem, apesar dele ter, foi uma cruz entre um Paquifitum e um Graptopétalum, mas ele tem esse formato de folha. Então toda vez que você vê uma plantinha com esse formato de folha, não cai não, porque é o único nesse formato que tem, tá? Eu ainda não vi uma nova espécie com esse formato de folha, que é o formato de folha tradicional do Supreme. Tá? Eu não tenho na minha coleção aqui nenhuma outra planta que pareça Supreme. Se você vê um vendedor vendendo uma plantinha que parece Supreme, pode acreditar que ela é Supreme, tá? Pra finalizar esse vídeo, poderia ficar aqui o dia inteiro, tá, pessoal? Eu vou fazer outros vídeos desmistificando outras espécies. Agora que eu vi que eu mostrei a paquifitoides aí, né? A que vendem como paquifitoides, que na verdade é Supreme, monstruosa e variegata. Mas essa é a paquifitoides. E o que a gente encontra a respeito da pessoa que criou o paquifitoides? Primeiro que ela é uma Paquiveria muito antiga, tá? Tem registro dela no ICN. E lá é possível a gente ver que o cruzamento dessa planta é Paquifitum ovíferum, tá? A pedra da lua, junto com a Echeveria metálica. E lá na descrição tá escrito que ele tem uma folha achatada, arredondada e na cor da metálica, tá? E essa descrição não cabe de forma nenhuma nesse tipo de planta aqui, tá? Então eu não sei de onde que tiraram essa informação. Tá, é que eu não preparei nada pro vídeo de hoje, eu só vim aqui e comecei a gravar, pessoal. Mas eu vou mostrar pra vocês esse daqui, ó, porque esse daqui é engraçado. A história dele é engraçada. Certo dia estou eu no Facebook, né, olhando alguns álbuns pra comprar,
e me deparo com um vendedor vendendo essa plantinha aqui, ó. Só que ela tava num preço um pouco alto. E aí eu comentei, esse vendedor comentou que era um híbrido que ele criou, tá? Só que, gente, tem muita gente que tenta dar uma de sabichão, uma de esperto. Essa é uma planta que existe, ó, antiguíssima, ela não é novidade no mercado. Muitas pessoas têm essa planta lá no fundo do quintal, gente que cultiva suculentas há mais de 10 anos, tá? Esse Pachyphyton aqui, ele fica bem laranjado, mas ele também fica bem grande, o meu tá pequeno. Eu vou colocar a foto aí de um exemplar maior para vocês verem. Mas esse Pachyphyton, ele é o resultado da cruza do ovífero, tá? Essa folha larga, essa gordura na folha, é do ovífero, tá? Por isso que a folha dele é rechonchuda. Mas a outra planta utilizada foi o Fitkawi, o verdadeiro Fitkawi, né? E se a gente for olhar uma característica que esse híbrido tem, que é fácil de identificar ele tem não sei se eu posso dizer, como se fosse essa cavidade na folha dele aqui, tá vendo? No centro da folha ele costuma ter uma cavidade. Essa cavidade é da folha desse daqui, ó. Só que nele é muito mais leve, né? A gente mal consegue ver a cavidade, mas ela existe, ela tá aqui, ó. E esse telefone hoje não tá me ajudando a focar. Mas enfim, é isso. Se te disserem, fui eu que criei, não foi. Alguém criou, é óbvio, mas essa planta é muito antiga, tá? Ela não é novidade no mercado e quem coleciona Pachyphyton já conhece ela há muitos anos. E ela está na casa de pessoas que às vezes nem tem planta importada, nem tem planta especial. Mas como cultivou no passado, e no passado essa planta ela era mais comum de se ver, foi a época que ela foi disseminada, as pessoas que adquiriram na época continuam tendo ela até hoje. Tá ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e depois eu volto pra gente continuar desmistificando os Pachyphytons e aprendendo a diferenciar e identificar eles, ok? Obrigada pela sua companhia até o final aqui desse vídeo. Não deixa de curtir, por favor. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá joia? Beijinho, pessoal. Tchau, tchau.